Teria a Bíblia caído prontinha do céu? Será que foi Deus mesmo que escreveu a Bíblia? Como é que nós podemos entender o processo de surgimento da Bíblia? Antes de nós entrarmos nesse assunto bem especial, convido você para não esquecer de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal do YouTube aí da FLT. Me alegro muito de poder estar com você na aula de hoje. Eu sou o Roger Marcel Vanck, sou professor de Antigo Testamento e Hebraico e também diretor-geral da FLT. Como foi que a Bíblia surgiu? Você já parou para pensar nisso? Eu quero iniciar essa aula colocando para você alguns pressupostos. São 4 pressupostos que a gente precisa ter para aprofundar esse assunto. O primeiro, que a Bíblia de fato não caiu pronta do céu. A Bíblia passou por um longo processo histórico de surgimento. Ela surge na história. Vamos falar sobre isso logo mais. Segundo pressuposto, nenhum livro da Bíblia foi escrito para fazer parte da Bíblia. Ou, aí agora talvez você ficou assustado, mas é isso mesmo. Nenhum livro da Bíblia surgiu para fazer parte da Bíblia. Eles surgiram por demandas próprias e específicas, justamente porque ela surgiu num contexto histórico. Aguarde que eu já vou aprofundar esse assunto. Terceiro pressuposto. Antes da Bíblia ser escrita, havia o que nós chamamos de tradição oral. Significa que a tradição hebraica conhecia, antes de ter textos escritos, aquilo que se ensinava de pai para filho. E o quarto pressuposto importante para a gente tratar esse tema é que a Bíblia é sim palavra de Deus e palavra humana. 100% palavra de Deus e 100% palavra humana. Vem comigo, vamos aprofundar esses 4 pressupostos e dessa forma saber como é que a Bíblia surgiu. O primeiro aspecto que eu quero abordar com você é o surgimento da Bíblia como um processo histórico. Como eu disse, a Bíblia realmente não caiu do céu, mas ela surgiu ao longo da história. Por isso, a Bíblia não é um livro histórico só porque narra eventos históricos ou porque tem narrativas históricas, mas porque surgiu na história desse mundo. Na história desse mundo, lá no Oriente Médio, num país, num local geográfico chamado Israel, que fazia parte do Antigo Oriente, que tinha como povos vizinhos o Egito, a Mesopotâmia, diferentes povos cananeus e muitos outros ainda naquela época. A Bíblia surge na história porque justamente Deus é um Deus que se revela na história. Se Deus não se revelasse na história, não haveria por que ter a sua palavra revelada na história. Por isso esse pressuposto é muito importante para nós. Só que isso traz para nós também alguns aspectos importantes para a gente refletir. O período do surgimento da Bíblia vai, do jeito que nós a temos, do século 9 a.C. até o século 2 depois de Cristo. Para você entender melhor isso, significa mais ou menos no período do rei Salomão, até mais ou menos ali o período da virada do primeiro século, entre os anos 90 depois de Cristo até mais ou menos o ano 110 depois de Cristo. Isso são datas aproximadas. Quem ousar afirmar qualquer data sobre a formação da Bíblia já está especulando e já está fugindo do próprio objetivo de falar do surgimento da Bíblia. Se a gente tivesse no cartório uma declaração de nascimento da Bíblia, talvez seria mais fácil, não é mesmo? Mas nós não temos. Por isso fazemos sempre uma aproximação. Mas por que a gente pode dizer que começa teoricamente com Salomão? Porque em Israel foi no período de Salomão que surge basicamente também, por conta do Palácio Real, o trabalho de escribas. O trabalho de pessoas que vão escrever coisas, que tem a ver sim com a política, com o reinado de Salomão, mas que tem a ver também com toda a cultura judaica que está se estabelecendo nesse período. É muito interessante ver isso. Aliás, não que não tivesse nada escrito antes, mas nada que fosse considerado texto sagrado, nada que fosse considerado um texto canonizado, ou nada que fosse considerado de fato algo que pudesse orientar a vida de fé. A lei de Moisés, que muitos de nós ouvimos e sabemos que provavelmente já estava escrita, ainda não corresponde naquela época a todo o Pentateuco,
os livros de Gênesis até Deuteronômio, na sua versão final como nós a conhecemos. Isso também levou muito tempo para ficar pronto e só depois é que vai ser de fato canonizado ou considerado como Torá para o povo de Israel. Eu também gostaria de colocar para você numa frase que eu aprendi de um professor lá na Alemanha que dizia a seguinte coisa. Ele diz que o Antigo Testamento surge quando o Antigo Israel deixa de existir. Então vejam, o Antigo Testamento, o primeiro bloco da Bíblia, vai surgir como nós o conhecemos quando o Antigo Israel deixa de existir. E quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu na história. Isso aconteceu no período do exílio babilônico. É depois do período babilônico que a gente pode ver na história de Israel esse movimento de botar no papel, ou melhor dizendo, no pergaminho e no papiro, aquilo que são as histórias de Deus com o povo, aquilo que são os textos proféticos, aquilo que são os textos que vão constituir não somente a identidade do povo de Israel, mas também fundamentar a religião do judaísmo, que também surge na história com Esdras, que surge na história no período pós-exílico. Por isso, mais uma vez, a frase: o Antigo Testamento surge quando o Antigo Israel deixa de existir. Por isso, o surgimento da Bíblia depende desse surgimento histórico. Eu vou dar alguns exemplos para você. Por quê? O resultado dessa longa história de composição é um texto bem complexo, porém com uma mensagem única. Vou mostrar para vocês um pouco dessa complexidade, mas também quero mostrar para você como nesse processo histórico a mensagem do Antigo Testamento, o primeiro bloco da Bíblia, é uma mensagem única de salvação que Deus faz com o seu povo. A complexidade se dá pelo fato de que, por exemplo, se nós só pegarmos os livros proféticos que nós temos na Bíblia, eles também estão dentro de um contexto histórico. Por isso que quando você abre cada um dos profetas que estão na Bíblia, você vai ver o primeiro versículo, que o profeta vive no período do rei tal, e assim vai. Vai descrevendo o período no qual ele atua como profeta, e que é um período que tem a ver com o reinado de determinados reis, seja reis do reino do norte, Israel, ou do reino do sul, Judá. Ou seja, não tem como entender o profetismo da Bíblia sem considerar esse aspecto histórico. E aí nós temos algo muito importante na tradição judaica, que o profeta só é verdadeiro se a sua profecia se cumpre. E se a sua profecia se cumpre, então os livros proféticos vão surgir. Profecia, na verdade, é um fenômeno oral. Os profetas falaram, anunciaram, eles denunciaram o pecado do povo de Israel, chamaram o povo ao arrependimento e anunciaram a salvação de Deus na sua oralidade. Quando essas profecias se tornaram verdadeiras, se cumpriram, então esses profetas foram entendidos como verdadeiros profetas, diferente dos falsos profetas que não falaram a palavra de Deus, palavra que não se cumpriu. E é nesse processo, então, que os livros proféticos vão começar a ser escritos e vão ser reunidos num bloco. É interessante que nós temos na Bíblia dois tipos de profetas. Na Bíblia que eu digo, a Bíblia hebraica. Nós temos os profetas posteriores, que são esses que eu estou mencionando para você. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias. Esses profetas, eles têm livros registrados e canonizados no Antigo Testamento. Mas nós temos muitos outros profetas, que a tradição judaica traduz ou entende como profetas anteriores, que são aqueles profetas mencionados nos livros históricos. Ou seja, Elias, Eliseu, Natã e tantos outros nunca escreveram um livro, mas a sua história e aquilo que eles profetizaram estão registrados nos livros históricos. E aí a gente entra num segundo aspecto para você entender essa complexidade. Livro histórico só pode ser histórico depois que a história aconteceu. Livros históricos contam a história a partir de uma perspectiva, a partir de uma intencionalidade. Nós temos dois blocos de livros históricos no Antigo Testamento. Um bloco que começa com Josué, Juízes, Samuel e Reis, e outro bloco que é um pouquinho mais breve, o bloco de Crônicas. Esses dois blocos contam a mesma história. Já percebeu isso?
Parece que a Bíblia gosta de repetecos, não é mesmo? Pois é, que bom que nós temos esse repeteco. Na verdade, não é uma falha da Bíblia. São duas formas de contar a mesma história. Se você quer saber mais sobre isso, então deixa aqui escrito embaixo nesse vídeo para a gente poder preparar uma aula especial para você sobre essas duas versões da história de Israel. Você não vai se arrepender. Vale a pena conhecer as duas versões da história de Israel. Então, como eu estava dizendo, a história de Israel também passou por um processo histórico para poder ser registrado na Bíblia. Com isso, o que eu quero dizer? A Bíblia não foi escrita tudo no mesmo dia, ela não foi escrita apenas por uma pessoa. A Bíblia levou um longo processo para ser feito. Da mesma forma, o Novo Testamento. O Novo Testamento tem como seus primeiros registros históricos as cartas que Paulo escrevia para as comunidades. Anos mais tarde é que os evangelhos foram escritos. Eles foram escritos com intencionalidades também diferentes, mas ao mesmo tempo foram escritos para narrar o evento salvífico de Deus em Jesus Cristo para uma geração que não tinha visto Jesus como testemunha ocular do evento da salvação. Além disso, o Novo Testamento também tem livros que pressupõem um período mais intenso de perseguição aos cristãos, como é o caso do livro de Apocalipse. Esse livro só pode ter sido escrito no finalzinho do primeiro século, quando, de fato, sob o domínio do imperador Domiciano, os cristãos foram perseguidos por causa da sua fé. Então, veja, são pequenos exemplos para você perceber que a Bíblia não caiu pronta do céu, mas ela surge nesse processo histórico, respeitando inclusive o agir de Deus na história do seu povo, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. O segundo aspecto que eu quero colocar aqui é que o surgimento da Bíblia depende de uma demanda específica. Como eu disse, nenhum livro da Bíblia surgiu para fazer parte da Bíblia. Isso pode parecer estranho, eu concordo com você ao ouvir essa frase, porque a gente está acostumado, a gente nem pensa. A gente abre a Bíblia e pensa, pois é, então foi tudo escrito para mim, né? Preciso dizer para você que não. Na verdade, cada um dos livros tem a sua história particular e peculiar. Cada um deles. O Amós escreve o seu texto bíblico para o povo que vive no Reino do Norte. Miqueias vai colocando os seus textos tanto para o Reino do Norte quanto para o Reino do Sul. Isaías, na parte do capítulo 40 até o 55, está se dirigindo ao povo que está lá exilado na Babilônia. Zacarias escreve o seu livro para o povo que está reconstruindo a cidade de Jerusalém após terem retornado da Babilônia. Eu preciso conhecer o contexto histórico no qual esses livros surgiram para eu poder entender por que eles dizem o que dizem, por que eles trazem a mensagem que eles trazem. E a mesma coisa é no Novo Testamento. É muito interessante a gente perceber isso. O Paulo não escreveu a carta de Filipenses para você nem para mim. Ele escreveu a carta de Filipenses da cadeia. Ele estava preso para agradecer à comunidade de Filipos por uma oferta que o Epafrodito tinha trazido, um irmão muito querido lá de Filipos, que infelizmente tinha ficado adoentado. E o Paulo acabou cuidando dele também ali onde ele estava. É muito interessante. De repente, essa carta de Filipenses começa a ser lida nas outras comunidades cristãs do Império Romano, até que chega num tempo em que esse texto, então, faz parte de um complexo chamado Corpo Paulino, que é o conjunto de todas as cartas que são atribuídas ao apóstolo Paulo, para mais tarde fazerem parte, então, do Novo Testamento. Só dou isso de exemplo para você perceber que realmente cada texto bíblico, cada livro bíblico surgiu com uma demanda específica. Surgiu para responder situações pontuais, historicamente verificadas e em todas elas, incrivelmente, com um caráter universal. É por isso que você precisa conhecer o contexto no qual esses textos foram escritos, mas ao mesmo tempo você pode ler esses textos no teu e no meu contexto hoje, porque aquilo que Paulo disse lá para a comunidade de Filipos tem muito a dizer para você e para mim também hoje. Aqui a gente entra num aspecto interessante, que é o milagre que a palavra de Deus faz.
Porque muitos dizem, mas a Bíblia é um livro tão antiquado, tão velho, escrito numa cultura e numa época tão distante da nossa, o que a Bíblia teria de relevante para nós hoje? Pois eu vou dizer para você que ela, de capa a capa, é totalmente relevante para você e para mim, mesmo que ela surgiu há tantos anos atrás, numa cultura diferente e que foi escrito de forma original para um outro leitor. Você e eu somos os segundos leitores da Bíblia, os que leem agora a partir de uma outra perspectiva. Mas não se esqueça, nunca ignore o contexto original no qual esses textos foram escritos. Um terceiro aspecto que eu quero colocar para você. De fato, a Bíblia ela surge como pregação. Eu quero defender essa tese aqui junto com você. Eu tenho dito nas minhas aulas de Antigo Testamento, para os alunos aqui do curso de Bacharelado em Teologia da FLT, que o Antigo Testamento é prédica. Ele é prédica para a comunidade pós-exílica. Ele vai ficar pronto, do jeito como nós o conhecemos, somente no período pós-exílico. Por isso é muito interessante. Você e eu precisamos de Bíblia para sermos cristãos. O Jeremias não precisava de Bíblia para ser fiel a Deus. Moisés não precisava de Bíblia. Abraão não precisava de Bíblia. Essas pessoas não precisavam de Bíblia. Por quê? Porque ela nem existia naquela época. Você e eu, nós precisamos de Bíblia sim. Porque nós existimos numa época em que Deus deixou a sua palavra como dádiva para você e para mim. O Novo Testamento, da mesma forma. O apóstolo Paulo não tinha o Novo Testamento. Jesus não fez leitura dos evangelhos para os seus discípulos. Pelo contrário, a escritura de Jesus, a Bíblia de Jesus, era o Antigo Testamento. Esse sim, nesse período, já estava pronto e, entre aspas, canonizado. Não estava fechado, mas já estava lido e também compartilhado na sua forma, na sua estrutura, em todas as sinagogas e também no Templo de Jerusalém. O Antigo Testamento é prédica para a comunidade pós-exílica. E o Novo Testamento? A gente poderia dizer que o Novo Testamento é prédica para a comunidade primitiva. Porque essa comunidade vai surgir a partir do evento salvífico de Jesus e vai surgir a partir desse impulso missionário dos apóstolos e também do apóstolo Paulo. E nesse sentido, é muito interessante a gente perceber como essas comunidades foram fortalecidas no primeiro momento pelas escrituras do Antigo Testamento, mas depois também, junto com o Antigo Testamento, com os evangelhos, com as cartas e com o Apocalipse. O processo da Bíblia começa com a sua transmissão oral, mas ela vai para a transmissão escrita. É algo que a gente, na nossa cultura aqui no Brasil, na cultura ocidental de forma geral, a gente já perdeu um pouco. Antigamente, talvez os nossos avós, eles sabiam contar histórias para nós. E nós ouvíamos as histórias e até hoje temos elas vivas em nossa memória. Hoje, parece que a gente precisa ter tudo escrito no papel, inclusive para dizer que é verdadeiro. Naquela época, a tradição oral do povo de Israel era uma tradição que contava de pai para filho os feitos de Deus na história deles. Como eles reconheciam Deus que se revelava na história deles. Isso, essa tradição oral, então passa a ser agora uma tradição escrita. E um versículo que ajuda a gente a entender isso é de Hebreus, capítulo 1, verso 1, que eu quero ler para você. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Por isso que nós hoje temos a palavra de Deus, a Bíblia, que nos fala a respeito do Filho, mas que também nos fala daquilo que Deus revelou aos pais pelos profetas no período antes da Bíblia estar sendo escrita e estar à tua e à minha disposição. E para finalizar, quero abordar também o surgimento da Bíblia como inspiração de Deus. Não se preocupe, não vou entrar aqui no dogma da inspiração. Quero abordar esse tema sob um outro aspecto. Ao mesmo tempo que nós precisamos entender todo esse processo histórico do surgimento da Bíblia, nós como cristãos entendemos que a Bíblia é dádiva de Deus à Igreja. E essas duas dimensões não são excludentes. Ou seja, a perspectiva bem humana dela surgir aqui, nessa terra, de conviver com a história das pessoas que Deus fez história com elas e que Deus usou para a sua história de salvação.
Ao mesmo tempo, isso significa também que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é dádiva de Deus, ela foi pensada por Deus. Mas Deus não entregou um script pronto já lá para Adão e Eva ou para Abraão. Muito pelo contrário, Deus foi caminhando junto com Abraão e Sara, com os seus descendentes, e fazendo deles um grande povo. E esse povo conheceu a Deus e desobedeceu a Deus, e os seus altos e baixos estão registrados na Bíblia. Se Deus não tivesse se revelado na história, e se Deus não tivesse, ao se revelar na história, deixado claro a sua palavra, a sua vontade, nós teríamos um livro muito estranho para orientar a nossa vida de fé e para nos orientar como cristãos nesse mundo. Por isso, nunca pense de forma separada essas duas coisas. A Bíblia é 100% palavra de Deus. Ele é o autor de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia. Mas ele fez questão de usar homens e mulheres que escreveram dentro do seu contexto histórico, com o nível de hebraico e grego que eles tinham, com os dons que eles tinham, com a criatividade que eles tiveram. E quando a gente fala de criatividade no surgimento da Bíblia, é algo fabuloso. A Bíblia foi escrita com todos os tipos de gêneros literários que existiam na época. É, de fato, um exemplar impecável da literatura universal. Eu fico até emocionado de dizer isso, porque é algo espetacular que não se vê em lugar nenhum. A Bíblia, de fato, é algo fabuloso. Deus inspirou pessoas que foram poetas de mão cheia. Deus inspirou pessoas que tinham um senso, uma capacidade de enxergar a realidade e de interpretar a história como ninguém. Deus usou sábios que eram experts em refletir as complexidades da vida e traduzir isso de forma tão simples em provérbios. Deus usou pessoas que puderam pegar toda essa tradição oral que existia na tradição judaica, que nós nem fazemos ideia do que seja isso, e conseguiram colocar em narrativas que tem pé e cabeça, que tem um enredo fabuloso, que te coloca para dentro do texto bíblico quando você lê cada um desses textos. Eu fico emocionado e, ao mesmo tempo, fico feliz da vida em poder compartilhar isso contigo, porque esse tipo de aspecto mostra o quanto o próprio Deus usa pessoas humanas para escrever essa sua história. Então, não pense que a Bíblia veio prontinha do céu. Isso é heresia. Isso não confere em absolutamente nada que a fé cristã, ao longo desses 2000 anos, tem vivenciado e testemunhado. Mas, ao mesmo tempo, não desconsidere que Deus é o autor último desse livro sagrado. Não desconsidere. Não olhe só para o lado humano de homens e mulheres experts em redigir textos, porque eles foram usados por Deus. Cada um deles tinha, de fato, um relacionamento com Deus e que puderam discernir os espíritos de cada uma das épocas nas quais os textos bíblicos foram escritos. E eles foram inspirados por Deus para fazer dessa palavra uma palavra que anuncia o grande plano de salvação de Deus. Isso é espetacular. O surgimento da Bíblia não dispensa a criatividade humana, mas também não dispensa o agir do Espírito Santo, que inspirou homens e mulheres para deixá-la prontinha, assim como ela está para você e para mim. Deus não apenas faz uma história de salvação, mas deixa registrada nas Escrituras essa mesma história, de Gênesis até Apocalipse. E por isso, gente querida, a Bíblia é relevante. Assim como o apóstolo Paulo vai escrever lá na segunda carta ao jovem Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, onde ele escreve dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a pessoa que vive com Deus, seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Por que a Bíblia surgiu? Para que você e eu pudéssemos contar essa história de salvação para o teu vizinho, para o teu pai, para a tua mãe, para os nossos filhos, para as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Como a Bíblia surgiu?
Ela surgiu num longo processo histórico, mas para ser pregação viva desse evangelho que transforma vidas, que começou sendo contado de pai para filho e que agora está registrado em livro para que você e eu pudéssemos não apenas lê-la, mas estudá-la com afinco. E esse é o meu desejo e o meu convite, que você possa ser uma pessoa que leia a palavra de Deus e que aprofunde o seu conhecimento nessa palavra que é vida e salvação, desse plano de salvação que Deus tem preparado para você e para mim. E se você deseja aprender mais sobre a Bíblia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de conferir os nossos próximos cursos e também as nossas próximas aulas dos meus colegas aí da área bíblica, que tem outros temas bem interessantes para que você possa ser edificado e conhecer a palavra de Deus.